Olha, o assunto de hoje do 8 em Ponto é pra lá de polêmico e muito importante. Eu estou falando do assédio moral no trabalho. É uma série de comportamentos e situações constrangedoras e até humilhantes que um trabalhador sofre no ambiente de trabalho, não é? Como identificar e principalmente como enfrentar essa situação é o que a gente vai conversar agora com a advogada especialista em direito do trabalho, Aline Soares Moreira, que é a nossa convidada de hoje aqui no 8 em Ponto. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada, Rodrigo. Doutora, que situações, a gente pode identificar como sendo de fato assédio moral? O assédio moral, Rodrigo, ele se configura através de um perfil de um superior hierárquico, chefe, né? Que ele tem sempre uma cobranças de metas inatingíveis, perseguição, situações vexatórias ao empregador, na frente de outros colegas. Então, assim, são essas atitudes prolongadas, repetitivas e com o intuito realmente de fazer com que esse empregador ele se sinta diminuído, constrangido. Isso caracteriza o assédio moral. Agora, o dano para a saúde do trabalhador é bastante grande, né? Principalmente o dano emocional, não é? Muitos trabalhadores vêm desenvolvendo, né, comprovado esse assédio, depressão, quadro doentio, né, síndrome do pânico, ansiedade, porque o trabalhador, ele sendo essa parte menos protegida, né, e essas atitudes minam a saúde psíquica do trabalhador. E isso enseja muitos tomam remédio, fazem tratamentos, né, para poder sair dessa situação constrangedora que ele está vivendo em seu ambiente de trabalho. O Brasil ele tem alguma legislação específica que trate dessa questão do assédio moral? O assédio moral, quando comprovado através de perícia, ter uma causalidade entre o ambiente de trabalho, os danos que levou a esse trabalhador, temos a reparação civil, né, a reparação pelo dano moral. E isso engloba como aconteceu essa doença, como ela se exteriorizou, né, no trabalhador. E isso sim, judicialmente, quando pleiteado, comprovado, por meio de testemunhas, por meio de laudos, se dá a indenização por dano moral quando toda essa situação comprovada. Agora, de que maneira, doutora, o trabalhador ele pode reagir a isso ainda no seu próprio ambiente de trabalho, enfrentar esse problema dentro do seu ambiente de trabalho, de repente até para evitar que ele vá a uma solução mais extrema, que é um processo judicial ou eventualmente até uma situação que praticamente vai culminar com a saída dele do emprego. O que ele pode fazer ainda dentro do seu ambiente de trabalho para tentar coibir essa prática? O trabalhador nesse caso, ele pode falar com os donos da empresa ou com seus prepostos, né, falar e expor de maneira clara a situação que está acontecendo com ele, né? Só que muitas vezes o trabalhador até faz esse relato, esse comento, só que muitas vezes não é feita nenhuma prática coercitiva, né, para parar com esse tipo de ensejo, né? Então, quando não é judicialmente, ele deve procurar os seus direitos quando vê que já fez, de repente tem muitos que fazem até por se sentir constrangidos, humilhados e difamados, muitos fazem até o boletim de ocorrência, né? Falam com seus superiores, né? E ainda assim continuam, muitos realmente procuram os seus direitos judiciais, né? Porque já não está mais dando para suportar aquela situação. Já está minada a sua integridade, muitas vezes física, né? Como eu te falei, a doença, e psicologicamente também, o emocional já está muito abalado. Então, pleiteiam judicialmente essa condenação. É importante também uma investigação, que ele solicite uma investigação, por exemplo, na Delegacia Regional do Trabalho, no Ministério do Trabalho, enfim, que as instâncias que cuidam do trabalhador também sejam chamadas a se manifestar sobre isso? Sim, na Delegacia, né, do Trabalho, quando existem, pode fazer também, né? Tipo, quando ele está se sentindo nessa situação vexatória, constrangedora, pode fazer também essa Para a gente fechar, doutora, como é que está o Brasil nessa história? Nós temos muitos casos, os casos acontecem, são frequentes. Como é que o Brasil está inserido nessa questão global do assédio moral? O assédio moral, ele vem crescendo, né? Ele vem crescendo principalmente nas relações de trabalho,
né? Porque muitas vezes o trabalhador ele nem sabe que ele está sendo assediado moralmente, né? Porque começam com práticas, você tem que fazer, alcançar tal metas essas que às vezes, muitas vezes são inatingíveis, metas de vendas, né? E às vezes dá um trabalho que em uma curta duração de tempo, né? Idas ao banheiro, às vezes ela começa a diminuir esses horários. Então, assim, esse tipo de medida, infelizmente, está acontecendo muito no nosso país, né? E o nosso ordenamento está aí para isso, para realmente fazer com que advogados, judiciários, a gente possa trabalhar e coibir esse tipo de prática, né? Porque realmente muitos adoecem, muitos estão adoecendo e aí ele tem que realmente procurar esses direitos. Não pode deixar com que esse tipo de doença, com que esse tipo de dano psíquico, esse tipo de dano emocional, porque isso leva até ao ambiente familiar, ele se isola, ele, né, e traz todo um constrangimento não só no trabalho, mas familiar, né, de doenças. Então, nós realmente temos que ter políticas efetivas, nós temos que coibir esse tipo de prática. Tá certo. Doutora Aline Soares Moreira, advogada especializada em direito trabalhista, muito obrigado pela sua participação aqui no 8 em Ponto. Obrigada também, Rodrigo. Esse foi o nosso 8 em Ponto de hoje, falando sobre assédio moral, uma prática que precisa e deve ser evitada em qualquer ambiente de trabalho em todo o país, para a saúde do trabalhador. E saúde do trabalhador, claro, é mais produtividade, é mais resultado para a empresa. O SC no Ar segue com muitas outras informações só para você.